Nós falamos semana passada sobre Lucas, capítulo 19. Abre lá sua Bíblia. Hoje nós teremos a segunda parte da mensagem sobre as 10 minas. Lucas, capítulo 19. Convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. Lucas 19, nós leremos do versículo 11 até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para dizer-lhe: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio um outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou o homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não me confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que ali estavam: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor possa, Deus, nesse momento, Pai, fazer cair por terra todo cansaço, Deus, todo sono, Senhor, toda distração. Se há, ó Deus, a ação do inimigo, ó Pai, na vida e no coração de alguém, que ele seja repreendido agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que a Tua luz brilhe neste lugar, que as trevas sejam dissipadas. Peço também, ó Deus, que o Senhor dissipe todo espírito de apatia, toda mornidão espiritual, Senhor. E que cada um que aqui está essa noite, incluindo a minha vida, possamos sentir, Pai, que estamos prontos pelo Teu Espírito, preparados para receber a porção que nos tem hoje, ó Deus. E que saindo daqui, Pai, sintamos também e tenhamos não apenas a fé, mas a percepção físico, mental e espiritual de que a Tua palavra está em nós, foi em nós guardada e está, ó Deus, gerando vida dentro de nós. Então, Senhor, por misericórdia, peço que o Senhor use a minha vida, Pai Santo. Sou tão limitado e tão pecador quanto qualquer outro ser humano. É só a Tua graça, Senhor, que há de ser derramada e fazer derramar neste lugar uma porção viva da Tua palavra, que transforme este povo para que sejamos cada vez mais para a Tua glória e para a Tua honra. Vem, que a interpretação das Escrituras não seja de homem, seja Tua e do Teu Espírito Santo, que possamos perceber isso e viver, ó Deus, cada palavra dita essa noite aqui.
Que assim seja. Peço ainda pelas crianças o mesmo pela vida delas, dos professores que ali estão. Não permita que seja só mais uma aula, que seja uma ministração ao coração delas. É esse o nosso desejo e pedido no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Vimos semana passada essa parábola. Jesus está chegando em Jerusalém. Ele sabe o que as pessoas estão pensando. Elas estão achando que Jesus vai governar, vai ser um rei político. O povo está cheio de expectativa errada. Eu fico pensando qual é a sua expectativa dessa noite. Fico pensando qual é a sua expectativa em relação a Cristo. Que medo que dá. Viver uma vida espiritual com expectativas que Deus nunca prometeu, mas a gente cria algumas coisas. Mensagem dessa noite precisa trazer para mim e para você uma perspectiva muito clara do que eu encontro com Cristo. Porque senão, a gente acaba igual os discípulos, junto de Cristo, com uma visão errada e, consequentemente, um monte de expectativas erradas também. Para que as nossas perspectivas e expectativas sejam certas, Jesus prega para a gente. Para que o nosso coração encontre a visão correta de quem somos, de quem Deus é e do plano dele para a nossa vida, a gente precisa ouvir Cristo. Jesus não quer que nenhum de nós aqui essa noite vivamos com expectativas que vêm da carne, que não são espirituais. Por isso Jesus vem aqui essa noite trazer essa parábola mais uma vez para mim e para você. Que dá até para a gente considerar uma das parábolas mais importantes da nossa vida. Porque quando a gente lida com vida espiritual, o mundo começa a gerar um monte de expectativas erradas em nós. Não é assim que muitos crentes vivem? Querendo que Deus faça as coisas agora, na hora, já, sem dor, sem tristeza, prosperidade, sem nenhum tipo de sacrifício. E Jesus sabe que por mais que ele tivesse falado por 3 anos com aqueles homens, ainda havia expectativas erradas. Então Jesus veio essa noite aqui. Eu queria que você aceitasse a perspectiva de Deus. E tivesse expectativas também de Deus no seu coração. Jesus sabe disso, então ele começa a pregar para os discípulos, ele prega através de uma parábola. Um homem de nobre nascimento vai para ser coroado rei, Jesus indo para Jerusalém. Mas envia uma delegação dizendo que não queriam ele como rei, os fariseus e os líderes judaicos dizendo, nós não queremos o Senhor como rei. Então ele é feito rei mesmo assim, Jesus se torna, morre, ressuscita, e hoje está conosco através do Espírito Santo e reinando com o Pai, presente entre nós na Trindade. E aí Jesus fala que esse rei um dia volta, porque antes de ir ele deixou 10 servos, cada um com uma mina. Mina equivale a 100 dracmas, que é um salário de um trabalhador diário, um salário diário de um trabalhador, 3 meses e um pouquinho de salário. Bastante dinheiro para a época. Deixa com eles lá aquele dinheiro e vai. E a ordem dele é clara, façam render. Não diz como, não diz em que lugar, com que pessoa, ou quanto ele espera que renda. A ordem é simples e não tão específica. Específica pelo objetivo, render. Mas é ainda subjetiva em muitas áreas, porque não sabemos de que forma, nem até o quanto ele quer que isso aconteça. A ordem é clara. Lucro. E ele volta. E um dos primeiros atos dele, quando ele volta, é cobrar aqueles discípulos dele, os servos dele. E aí, o que aconteceu? O que vocês fizeram? E aí nós vimos semana passada que Deus colocou algumas minas em nossas mãos. Por que minas em nossas mãos? Porque a mina, diferente de Mateus 25, eu estou recapitulando a mensagem. Em Mateus 25 fala de talentos, então a um é dado um tanto, o outro é dado tanto. Isso fala daquilo que Deus colocou de específico em você. Mas na parábola das minas, é comum a todos.
mesmo tanto comum a todos. Nós vimos a palavra, nós vimos a fé, nós vimos o Espírito Santo e nós vimos o tempo. Todos nós temos a palavra, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós temos a fé e o tempo é igual para todo mundo. A ordem é para todos, a mina é igual para todos, independente de dinheiro, independente de cultura, independente de povo, independente de habilidade, o mesmo tanto para todo mundo. E Deus colocou. E nós vimos ainda semana passada no que isso implica. Isso implica em um ofício, nós somos servos, isso implica em uma ordem que Deus deu, multiplique. Isso implica para a gente que Deus tem uma confiança em nós, porque Ele deu isso para mim e para você. E isso implica numa responsabilidade que Deus colocou, porque nós vamos ser cobrados. O que eu quero ver hoje com os irmãos é uma pergunta baseada em tudo isso que nós vimos semana passada, e a pergunta é: por que a gente não está rendendo? E eu não sei como ficou o seu coração depois da mensagem da semana passada. E é possível que o coração de alguns não tenha sentido nada. Foram embora e continuaram vivendo suas vidas numa boa, tranquilo, relax. É mais uma mensagem pregada, imagina. Legal, a gente sente na hora, né? Puxa, que legal, Jesus vai voltar. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que alguém pensou isso ainda? Será que alguma coisa aconteceu em você? Mas essa pergunta tem que surgir na sua vida e na minha. Por que eu não estou multiplicando? Se que o pastor falou, gente, a mensagem da semana passada era para, no mínimo, você ter ido até Deus e ter conversado com Ele sobre a mensagem. Eu não sei como é o seu tipo de relacionamento com Deus. Sabe bater um papo com Deus? Chegar e falar, Senhor, o pastor Sérgio estava pregando lá, e ele falou das minas, e eu fiquei assim, Senhor, será que o senhor podia me mostrar quanto que eu tenho? Sabe, bater uma conversa com Deus, bater um papo com Deus e falar, Senhor, vamos conversar, vamos sentir, o que está acontecendo com a minha vida, Senhor? É isso o resultado de uma mensagem pregada. Perguntas feitas de autoavaliação junto àquele que tem as respostas. Então surge essa pergunta para a sua vida: por que não estamos rendendo? Por que não estamos multiplicando? E baseado nos servos, eu pensei em algumas respostas. Uma delas é por falta de temor, porque se ele tivesse realmente crido no que ele falou crer, ele não teria feito o que ele fez. És um homem severo, que tira de onde não puseste e colhes de onde não semeaste. Era para gerar no mínimo um temor. E se eu perguntar a mim mesmo, eu sei vários textos sobre quem Deus é. Eu estou falando do lado de que Deus é justo. Embora amor, misericórdia e graça. E eu sei que você sabe também. Mas ele não temeu a volta. Ele não temeu o encontro. Segundo lugar, algumas pessoas não multiplicam, primeiro porque não temem a Deus. Não levam Deus a sério, essa coisa de, Deus vai chegar e cobrar. A gente foi tão ensinado que o encontro com Deus vai ser correndo em câmera lenta, numa praia paradisíaca, de braços abertos, nós e Jesus, e aquele abraço gostoso, onde Ele vai nos limpar e mais nada. Não é isso que Jesus nos mostra nas parábolas do reino. A coisa é mais séria do que a gente consegue dimensionar. E eu não vou falar muito mais, porque se você e eu não conseguimos dimensionar, olhando para essa parábola e um pastor pregando, eu já vou dizer para você por que você e eu não conseguimos. Mas uma das causas é que não levamos Deus a sério. Uma outra causa, é falta de fé. Tive medo, ele respondeu. Fiquei com medo. Medo de perder sua mina, medo de ficar no prejuízo, medo de ter colocado no meu bolso, fiquei com medo dos homens. E essa é uma das coisas que tem feito alguns crentes não multiplicarem nada na sua vida, porque tem medo. Medo da opinião, medo da família, medo dos colegas, medo de ser desprezado, medo de ser zombado, medo de sair perdendo, medo. Falta de fé naquele que está conosco. Jesus falou, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Por que ele falou isso? Porque vocês vão ser perseguidos. Foi feita uma pergunta a um certo pastor dizendo, a igreja pregaria mais se ela fosse perseguida? Ele falou, não, a igreja seria mais perseguida se pregasse mais.
É assim. E aí fala uma verdade. Você é perseguido? Eu não sei vocês. Deus tem trazido incômodo. Eu estou bem, viu? Estou em 2 igrejas. Tranquilo. Mas tem uma coisa incomodando. Não estou pedindo tribulação. Mas a Bíblia fala que quando a gente começa a servir a Deus, tem perseguição. Seja espiritual, demônio, seja pessoas, vai ter perseguição. Só que tem crente que o diabo faz... Já foge. Não precisa nem rugir. Eu sou... Nem cachorrinho pincher. Ai, meu Deus. Eu não quero menosprezar, meu querido, algumas coisas na vida que eu acho que vai de experiência. Mas a gente precisa crescer na fé. O que eu escuto de testemunho de pessoas que ficam preocupadas ou imaginando como vai ser se um dia alguém ficar endemoniado perto dele ou dela. Lógico que a primeira vez você olha e fala, é uma percepção do espiritual se manifestando, falando com você e tudo. Mas maior do que está em nós. Jesus falou e ele chega e fala, tive medo. Terceiro lugar, meu querido, falta de amor. Ele pensou nele. Eu sei que o Senhor me deu uma ordem. Eu sei que multiplicar implica em vidas transformadas. Para a gente é isso que significa, não é dinheiro que Deus está falando. Não são templos físicos que Deus está falando. Deus está falando de vidas multiplicadas, pessoas se convertendo, pessoas sendo alcançadas. E ele pensou nele. Só nele. E às vezes a gente acha que o oposto do amor é ódio. Nunca foi. O oposto do amor é egoísmo. Porque Jesus deixou bem claro para mim e para você que não existe amor maior do que esse em alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. Logo, amar é doar-se, ainda que você sofra por isso. Essa é a maior manifestação de amor. Por isso que o oposto do amor é egoísmo, e o diabo sabia disso de velho, então ele lança uma filosofia mundial do be happy, seja feliz. Você é o que importa, cara. A sua felicidade. Não está feliz com esse casamento? Termina. Não está feliz nesse emprego? Sai. Não está feliz nessa igreja? Não está feliz nisso? Não está feliz naquilo? Você tem que ser feliz. Você vai ser feliz sendo desse jeito? Que seja. Não importa a opinião dos outros. Isso tem impregnado a igreja. E aquele homem pensou nele primeiro, nem no Senhor, nem no próximo. E tem pessoas que têm medo de perder algumas coisas se for viver para Deus de verdade. E vai perder. Cada escolha é uma renúncia. A gente vai perder conforto, sonhos, o ideal dos filhos. O meu ideal para o meu filho é top. Então eu não tenho tempo, porque eu estou focado nisso, trabalhar para ter o mínimo de conforto que eu determinei para a minha vida, para os meus filhos terem o sucesso e eu poder morrer feliz sabendo que os meus filhos se deram bem na vida. Tem pelo menos uma casa ou alguma coisa assim. Fala sério, né? Não é assim não, gente. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Não é isso que é dar sucesso para os filhos ou um futuro tranquilo para os filhos. O legado é ministerial. O legado é uma visão. O maior legado que você deixa para um filho é o temor do Senhor. É isso. O resto, Deus tira, Deus põe, Ele faz o que Ele quiser. Põe em Deus, pense em Deus. Viva para Deus. Maior herança para se deixar para um filho é o filho ver os pais na obra de Deus.
E você pode deixar também uma casa, um carro, não tem problema nenhum não. Quiser me adotar, tô dentro. Mas a maior coisa, Deus. Ver você trabalhando para Deus, servindo a Deus, se doando para as pessoas. E algumas pessoas não multiplicam, umas porque não temem, outras porque não creem, outras porque não amam, outras porque não têm compromisso. O texto diz que ele enrolou num pano. É muito pouco para tão grande valor enrolar num pedaço de pano. Na outra parábola, pelo menos enterrou nessa, foi totalmente displicente, negligente, relaxado, fez pouco caso do tesouro e jogou num pedaço de pano. Sabe o que significa isso, meu querido? É quando a gente resume a nossa vida espiritual na santidade própria, né? Eu sou o pano que envolve a fé, o Espírito Santo, a palavra e o tempo. Eu sou o próprio pano. Está tudo dentro de mim. A fé está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, a palavra está dentro de mim, para mim, me envolvo e me guardo e não me relaciono e não vou e estou ali guardado. Deus, eu fiquei santo dentro da igreja, Deus! Nunca fiz isso e aquilo. Eu não multipliquei porque eu tive medo, eu então fiquei me preservando, e lá, e eu tinha tudo para cuidar, e eu guardei dentro de um pano. Olha, Deus, como eu fui bonitinho para ti. Olha a santidade que eu tive. Eu nunca falei isso, eu quero lucro. A ordem que eu dei foi render, nunca foi manter intacto a minha mina. Você está me devolvendo a minha mina intacta agora para quê? Cadê o lucro que eu te pedi? E sabe por que eu faço essa alusão do nosso corpo ao pano? Por causa da minha mãe. Minha mãe sempre falou para a gente, filho, isso daqui é roupa e envelhece. O verdadeiro eu é o que está dentro de nós, e esse vai a Deus e nós vamos ter que prestar conta. Minha mãe vivia falando isso, filho, roupa envelhece, o nosso corpo envelhece, morre, apodrece, não deem valor a isso. Nós somos o que está dentro, e um dia nós vamos estar com Cristo e daremos conta a Ele. E a gente fica guardando tudo dentro de pano. E se achando os caras. Minha mina. A vida que eu... a vida que eu... Intacta, mina. Olha lá, do jeito que Deus deu, está lá guardada, preservada, né? E sem lucro algum. Que preocupação que eu tenho dessa igreja ser isso. Que preocupação que eu tenho do nosso ministério, desse ministério, ser um monte de mina enrolada em panos. Não estou dizendo que é, alguns são, outros não. Mas o objetivo é que todo mundo possa confiar em Deus, perder o medo, deixar de ser egoísta, amar o próximo, se desenrolar e fazer a palavra, a fé e o Espírito Santo, junto com o tempo, render muito mais para o Senhor. Nós precisamos pensar, meus queridos, qual é o verdadeiro valor do que a gente tem. Não dá valor ao pano, dê valor à mina e faça ela multiplicar. É isso que importa. E eu queria te fazer uma pergunta. Seu compromisso qual é de vida? De vida. Qual é o seu compromisso de vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Tem que pensar, meu irmão. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é o seu compromisso primeiro? Qual é o seu compromisso maior? E com quem é esse compromisso maior? Fala a verdade, não fale algo que você acha. Eu queria que você lembrasse de uma coisa. Os seus valores são demonstrados por aquilo que você gasta tempo, não por aquilo que você professa. Você pode dizer, não, meu valor maior é Deus. Mas na sua prática você mostrar outra coisa. Quer ver um exemplo? Se você disser que ama Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso e a verdade não está em você. Você disse uma coisa, né? Eu amo Deus, é verdade, é meu valor. Mas se eu odeio seu irmão, você é mentiroso. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que se nossa vida espiritual é feita de conceitos, mas falta prática, a gente está se enganando e mentindo. Com quem é o seu compromisso primeiro e maior? Se Deus nos abençoar, sábado eu prego sobre o Evangelho. E o tema vai ser sobre isso, sobre isso.
E eu queria adiantar algo que Paulo fala. Paulo diz, olha, eu estou preso, contudo a palavra de Deus não está. Um homem que estava encarcerado e ainda assim, fluindo e alcançando gerações. Porque o compromisso dele era com a palavra e com Deus. Uma outra razão que algumas pessoas não multiplicam é a mesma daquele servo. Um grande problema que é acreditar em desculpas da carne. Só que tem um problema nessa desculpa dele. Ele jogou a culpa no próprio Senhor. Tive medo por sua causa. O Senhor é homem severo. Eu sei que o Senhor tira de onde o Senhor não pôs. Eu sei que o Senhor colhe de onde o Senhor não semeou. A culpa é sua. Foi por isso que eu não multipliquei. Quem faz escolhas somos nós. Tem uma ordem e você faz suas escolhas. O que a gente vai dizer para Deus? Tinha marido para cuidar, esposa para cuidar, serviço para trabalhar, casa para cuidar. A culpa é sua. Foi o Senhor que me deu família, foi o Senhor que me deu emprego, foi o Senhor que deu as coisas, não tive tempo para o Senhor. E a gente acaba acreditando nisso e a gente precisa entender uma coisa, cada escolha é uma renúncia. O problema é que a gente sabe disso na prática, talvez não por filosofia, mas na prática. A gente sabe, né, que cada escolha é uma renúncia. E aí quando você começa a perceber que trabalhar para Deus vai ter que ter muita renúncia, as pessoas começam a não querer escolher Deus. Porque elas não querem renunciar a si mesmas. E Jesus foi claro que o nosso maior problema em servir a Deus é o dinheiro. E o conforto que Ele traz. Jesus falou, vocês não podem servir a dois senhores, porque amará um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Ou é Deus ou é dinheiro. Senhor, eu quero te seguir. Pensa bem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você tem que fazer uma escolha. Tem um artigo do John Piper, muito joia, que ele fala sobre, quero até trazer para os irmãos, sobre fazer do nosso serviço um ministério. Ou é assim, ou não vamos ter nada para entregar diante do Senhor. Eu estou pregando para vocês, mas eu, em nome de Jesus e para a glória dele, não estou contente porque eu sou pastor, porque eu prego e vocês trazem pessoas para que eu converta. Isso não é conversão minha só. Eu estou no meu ministério, eu estou pregando, eu estou trabalhando para Deus, mas eu sou um servo de Deus. Eu tenho que pregar o evangelho onde eu for. E Deus tem me incomodado. Tanto quanto eu espero que Deus esteja acomodando o seu coração, meu irmão. E a gente precisa pensar nisso, porque a gente precisa escolher a quem a gente vai servir. Não dá para servir aos dois. Ou eu vou para o meu emprego servindo a Cristo, ou eu só estou servindo ao dinheiro. Porque se você passa a semana inteira correndo atrás de coisas desse mundo, sem pensar, ofertar e conciliar com o ministério e fazer daquilo um ministério, não é 2 dias por semana na igreja que vai fazer de você um multiplicador nas mãos de Deus. Você precisa escolher quem você vai servir. Onde vai estar a tua mente? Onde você vai focar? Agora, eu não posso jogar para os irmãos e dizer, olha, algumas pessoas não têm multiplicado por falta de amor, por falta de fé, por falta de temor, por falta disso, ou por falta daquilo, ou desculpa, ou egoísmo, sem compromisso. Não dá para falar isso, sem, na verdade, as duas causas mais básicas da não multiplicação. Então, tudo isso que eu falei até agora é legal, é verdade, são razões. Mas essas coisas que eu falei, temor, fé, amor e compromisso, são fruto de duas coisas. Guarda o que eu vou falar agora. Temor, fé, amor e compromisso. É o que faz multiplicar. Essas 4 coisas só
vão existir em nós da maneira que devem existir quando duas coisas acontecerem. Então, se eu estou falando até agora, algumas pessoas não multiplicam porque não temem, porque não creem, porque não amam, porque não tem compromisso, isso não pode ser um peso para você, como eu quero que agora seja algo que se torne responsabilidade sobre você. Abre os teus ouvidos e presta atenção no que eu vou dizer para você. Jesus contou a parábola. Render. Jesus está lá e ele está entrando em Jerusalém. E ele diz o seguinte para os discípulos dele: guarda o que eu vou dizer, meu irmão, em nome de Jesus. Olha o que ele diz para os discípulos dele: fiquem em Jerusalém e não saiam, até que do alto seja derramado poder sobre vocês. E então sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu vou dizer para os irmãos que o temor, a fé, o amor e o compromisso, algumas pessoas não têm, porque elas não têm duas coisas. Primeira delas que os discípulos tiveram: intimidade como fruto do relacionamento com Jesus. Eles andaram com Jesus. Pastor, leio a Bíblia todos os dias, oro todos os dias, vou à igreja, entrego o meu dízimo e conheço a Cristo há muitos anos. Joia. Segunda coisa: poder derramado do alto. Em outras palavras, sua vida só vai ser transformada e você só vai multiplicar quando você tiver avivamento no coração. Não é daqui. Não é uma mensagem. Não é. Quanto mais intimidade e plenitude do Espírito Santo, mais você sente o incômodo do peso, da ordem, do ofício sobre você. Quanto maior a plenitude do Espírito Santo, mais você sente o poder da palavra, da fé, do Espírito e consegue aproveitar o seu tempo. Os discípulos não fizeram nada sem o poder que veio do alto. Então eu estou dizendo para os irmãos o seguinte: presta atenção. Se você não tem frutos na sua vida, é porque falta plenitude. Tá? Falta se encher do Espírito Santo. Porque é o seguinte: quando o Espírito Santo nos enche, ele nos faz lembrar quem é o nosso Deus, qual é o nosso compromisso, qual é a ordem maior de amar a Deus e o próximo, e o Espírito Santo flui de nós, os seus rios de água viva. E então você começa a olhar para os perdidos e você começa a amá-los e você começa a querer multiplicar e você começa a ficar incomodado com algumas coisas. Eu sinto informar para os irmãos que anos e anos ouvindo mensagem em igreja não vão fazer você multiplicar nada. Se você não tiver a direção e a plenitude do Espírito Santo. Se lá na sua casa você não estiver buscando intimidade com Deus, se lá no quarto você não estiver chorando e clamando ao Senhor por mais, se lá na sua casa, se lá no secreto você não estiver com as mãos levantadas e falando: Senhor, eu quero mais porque eu não estou multiplicando. Então, meus queridos, multiplicar não é ouvir uma mensagem, multiplicar não é saber os pontos que o pastor Sérgio pregou, multiplicar não é ler a Bíblia todos os dias, multiplicar é você pedir, receber, sentir e viver a plenitude do Espírito Santo. Porque Jesus foi claro em dizer: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nada. Então o que a gente precisa, porque quanto mais intimidade e plenitude do Espírito Santo, mais temor, mais fé, mais amor, mais compromisso. Eu queria
A missionária Cleide veio aqui. E eu estava conversando com ela antes da IBD. E eu tive um fato que aconteceu na minha vida, simples. Eu estava andando de carro, acho que foi na quinta-feira antes do sábado passado, e eu parei o carro no semáforo, e quando eu olhei para o lado, estava frio, quinta ou terça, não lembro, naquela mesma semana. Estava frio, quando eu olhei para um lado, eu vi um mendigo deitando a cabeça dele num saco de areia, e ele se aconchegando ali, acho que era umas 8 horas da noite, carros andando, pessoas passando, pouco menos porque estava frio, e ele se aconchegando lá e dormindo. E eu olhei para ele, olhei para o semáforo, e eu voltei a olhar para ele e falei, Deus, quem é esse homem? Que realidades diferentes. Eu fui falando com Deus no carro, falei, Senhor, que realidades diferentes a minha dele. Como entrar nisso, Senhor? E eu fui para casa, e eu lembro da cena, ele se aconchegando, e eu falei, e aquilo começou a me incomodar. E eu falei, Deus, não posso, só porque eu estou morando numa cidade boa, porque existe uma condição social, cultural boa, mas existem as pessoas precisando, e aquilo começou a virar me incomodar muito aquilo. E eu fui falando com Deus sobre essas coisas, e eu falei para a missionária, e ela falou assim, pastor, escuta o que eu vou dizer. É isso que Deus quer. Eu falei, como assim? Ele falou, é esse o coração que Deus quer. O coração que vê e se incomoda. Como, pastor? Quando? Onde? Quem? Deus mostra. Mas é esse coração que Deus quer ver. É isso que Deus quer. Deus quer que você busque a plenitude, e o Espírito Santo, ele vai começar a abrir os teus olhos, ele vai começar a incomodar você espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, e ele vai envolvendo, e você vai começando a ter uma visão do que eu estou fazendo da minha vida. Olha a realidade que está à minha volta, eu preciso fazer alguma coisa. E quando você está com o coração assim, Deus vai preparando o seu coração, porque quando o seu coração chegar no ponto certo, Deus vai falar, levanta e vai, porque é isso que eu tenho para você. E ele vai dando direcionamento para a gente multiplicar para Deus. Agora, em outras palavras que eu estou dizendo, o que Deus quer de você é um coração desejoso para multiplicar, incomodado. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Que a gente, se nós fôssemos e estivéssemos realmente cheios do Espírito Santo, e se você está, glória a Deus, se não, presta atenção no que eu vou dizer, era sair de uma mensagem como essa, ir lá para o seu quarto, falar para a esposa, mãe, pai, dá licença que eu vou orar, fecha a porta do quarto e fala, Senhor, eu quero multiplicar, Senhor. Porque eu estou cansado de ir para a igreja, ouvir mensagens e nada mudar a minha vida, Senhor. Eu continuo sendo a mesma mulher, o mesmo homem, o mesmo filho, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo patrão, o mesmo empregado, na correria do dia a dia e nada muda, Senhor. Me enche, Pai. Eu estou há anos numa igreja, já fiz cursos 1000 e nada, Senhor. Conto nos dedos as pessoas que eu levei ao Teu nome, as pessoas que eu invisto. Quando você chegar a esse ponto e o Espírito Santo te torcer e começar a chorar diante de Deus, falar, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus fala, é isso que eu quero. Está começando a agir. O avivamento está começando a acontecer. Primeiro indício de avivamento é quebrantamento pela própria miséria da nossa condição. Jesus está voltando e alguns só têm pano. Palavra, fé, Espírito Santo e perda de tempo enrolado num pano. Isso não te assusta? Eu vou falar algo para você, eu quero terminar essa mensagem falando com os irmãos sobre a verdade de que as minas implicam em recompensa ou vergonha. E eu vou ser breve. Os que multiplicam no reino recebem posição de honra. O reino de Deus, meu querido, já falei e repito, vai ser na terra 1000 anos. E vai ter diferença. Não social, intelectual, mas de honra, sim. As minas, os que multiplicam, recebem mais na vinda do Senhor. E é isso que Paulo fala, considerei tudo como esterco para poder ganhar o que Deus tem. Corro para o prêmio, para o chamado, ignoro os sofrimentos, mas eu estou olhando o que não se vê. Eu estou com os olhos lá, eu estou focado, eu quero o meu prêmio, eu quero a minha recompensa. Paulo fala, eu quero o meu galardão. Eu estou olhando lá. Aqui não. Aqui eu tinha e até perdi, não estou nem aí. Deus quis isso para mim, é isso que eu quero, porque eu estou ganhando lá. O tesouro que Deus tem para mim. Os que não multiplicam serão envergonhados diante do Senhor. Como? Imagina Jesus olhando para você falando que servo mal.
pior é que tem gente que não se acha mal, se acha bonzinho para Deus. Eu sou bom. Não minto, não falo palavrão, não pratico imoralidade, vou à igreja, eu sou bom, eu sou bom, sou bom. Você sabe por que ele chamou aquele servo de mau? Porque a vida dele foi inútil. Não foi porque ele era viciado nisso, naquilo, mentira, pornografia, sexo, sei lá o quê. Foi porque ele não fez nada com a vida dele. Nada. Foi envergonhado diante de Jesus. E os que não multiplicam sofrem prejuízo diante do Senhor. Tem um texto em Coríntios que diz que todavia serão salvos, mas como alguém que escapa através do fogo. Sabe por quê? Porque na sua vida só tinha madeira, palha e feno. Tudo que fizeram foram coisas deste mundo. Nada mais. E quando passaram pelo fogo, que vai ser assim no encontro com Jesus, foram salvos. Todavia, como quem é salvo através do fogo, chamuscado, envergonhado, nu, porque tudo queimou. Mas vão ter pessoas que vão estar diante do Senhor com prata, ouro e pedras preciosas. E esses vão ser honrados diante do Senhor. Ninguém pode agradar dois senhores. Ninguém. Nem tente. Ou você vive para Jesus, ou você está vivendo para você. Ou você está buscando a vontade dele, ou você está buscando a sua. Ninguém serve a dois senhores. E é por isso que eu quero terminar essa mensagem com as palavras de Josué ao povo. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Porque eu sinto dizer que essa sua condição de espiritualmente e moralmente correto diante de Deus não vale nada. Sem fruto, não vale nada. Quem dera você fosse quente ou frio. Mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eu não sei você, mas diante de uma parábola dessa, quente é quem está multiplicando. Porque está com a chama do primeiro amor e do Espírito Santo dentro dele, queimando. Logo, ele não consegue ver para si mesmo. Esse é quente. Frio é quem não aceitou a Cristo. Morno é aquele que está dentro da igreja há tantos anos e não tem vida quase para entregar para o Senhor e se sente bem. Afinal de contas, a temperatura morna é agradável à carne, né? Muito quente incomoda, muito gelado incomoda. O morninho, para nós é agradável, para Deus é nojento. Então cuidado com uma vida que te agrada, mas traz nojo para Deus. Cuidado com uma vida que é conveniente para você, que te traz paz, numa filosofia que Jesus nunca nos ensinou na palavra, mas Deus não gosta. Então vamos tomar uma atitude. Pega essa mensagem, vai bater um papo com Deus. Chega na sua casa hoje, não vai ligar a televisão. Televisão não tem nada que preste para você. Até telejornal dá medo de ser manipulado. Mas chega hoje, vai bater um papo com Deus. Vai falar sério com o Senhor. Vai na intimidade e entra lá e conversa com aquele que abriu o caminho através do sangue, para que a gente pudesse chegar diante dele, como filhos, mas também como servos dele. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.